Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas explorações guiadas. Eu tô super animada hoje porque a nossa investigação tem uma missão que é fenomenal. Olá para quem nos acompanha. É verdade, o material de hoje é riquíssimo. Exato. Nós vamos desbravar uma coleção de textos teológicos muito profundos. A gente está falando de vários comentários bíblicos e também da obra A Santíssima Trindade, do autor Douglas Batista. Que é uma base excelente para a nossa discussão. Com certeza. E o nosso objetivo com todo esse material é compreender uma faceta muito específica, muito dinâmica e honestamente surpreendente do Espírito Santo. Vamos focar no papel dele como o capacitador. E esse é um ponto-chave, né? Porque, lendo essas fontes, fica muito claro como a nossa cultura acabou domesticando um pouco essa figura ao longo do tempo. Totalmente. O que a gente vê acontecer é que o senso comum reduz o Espírito Santo a apenas um consolador passivo. Tipo, aquela presença suave, quase invisível, só para os momentos de crise emocional, sabe? É, o famoso conforto nos momentos difíceis. Mas a documentação que compilamos para esta análise revela uma coisa bem diferente. Revela uma energia ativa, revolucionária e absolutamente transformadora. Nossa, sim. Estamos falando de uma força que impulsiona, uma força que habilita pessoas comuns a operarem num nível extraordinário. E a ruptura que essas obras nos trazem em relação a esse senso comum é formidável. O material foca justamente em resgatar a vitalidade e a robustez teológica dessa capacitação. E como a gente vai estruturar isso para quem está escutando? Então, para que a gente consiga mapear essa jornada de conhecimento de forma lógica, os autores nos convidam a observar um movimento histórico e teológico dividido em 3 grandes pilares. 3 pilares, tá. Isso. Primeiro, temos o estágio da promessa, onde essa capacitação global foi arquitetada muito antes de acontecer. Depois, temos o clímax do cumprimento, que ocorre de forma quase palpável no primeiro século. E, por fim, a continuidade, que responde como essa mesma mecânica opera ininterruptamente nas gerações seguintes. Certo. Vamos analisar isso com calma. Começando por essa fase da promessa. Perfeito. Para a gente dimensionar o peso dessa mudança de paradigma, a gente precisa olhar para o retrovisor. Entender o contraste com a antiga aliança, né? Sem esse contraste, a gente perde a dimensão do que aconteceu. Pois é, eu notei que os textos batem muito na tecla de que antes dessa promessa se cumprir, a dinâmica de interação era completamente diferente, era uma operação muito mais restrita. Totalmente restrita. As fontes apontam que, no contexto veterotestamentário, ou seja, no Antigo Testamento, a atuação do Espírito de Deus possui um caráter pontual e altamente seletivo. Seletivo tipo não era para todo mundo. Exato. A habitação contínua não era a regra. O material cita passagens clássicas, como o que vemos no livro de 1 Samuel, capítulo 19, ou em Ezequiel 37. O Espírito vinha sobre determinados indivíduos. Líderes, né? Reis, sacerdotes. Isso, reis, profetas. E a finalidade era quase sempre a execução de uma tarefa teocrática muito específica. Havia uma unção para uma missão delimitada no tempo e no espaço. Entendi. Fazendo uma analogia, e eu adoro uma analogia, é como se na antiga aliança as pessoas tivessem apenas um crachá de visitante para acessar esse poder. Boa analogia. E apenas o CEO ou os diretores tivessem a chave mestra. E mesmo para esses líderes, era como um holofote que se acendia sobre eles para realizarem uma tarefa e depois o holofote simplesmente se apagava. É bem por aí. O povo em geral experimentava a direção de Deus de maneira indireta, sempre mediada por essa pequena elite espiritual. Mas então, segundo as nossas fontes, entra em cena o profeta Joel. Isso, cerca de 800 anos antes de Cristo, certo? Aproximadamente. E ele lança uma profecia que parece virar essa estrutura completamente de cabeça para baixo. E como os autores analisam essa quebra de exclusividade? Porque deve ter sido um choque. Foi um escândalo. A análise textual que os autores fazem da profecia de Joel revela o tamanho do escândalo social e teológico. O texto original em hebraico traz a promessa de Deus dizendo, e eu cito, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne? Exato. A palavra central aqui é o termo hebraico bassar, que designa toda a carne ou todos os seres viventes.
Para quem vivia no Antigo Oriente Próximo, com hierarquias tão imutáveis, isso era revolucionário. Representava uma democratização. A democratização absoluta do acesso ao divino. Joel especifica que isso atingiria filhos e filhas, velhos e jovens, servos e servas. Pense na estrutura social rígida da antiguidade, onde a classe, a idade e o sexo determinavam o seu acesso ao sagrado. Nossa, é um nivelamento brutal. A pirâmide social inteira é achatada num instante, né? A ideia de que um escravo que limpa o chão teria a mesma autoridade espiritual que o sumo sacerdote, isso devia soar um absurdo. Completamente absurdo para os líderes religiosos. E os textos destacam que essa promessa não era só teórica. Vinha acoplada a sinais muito evidentes. Profecias, sonhos, visões. Uma atividade vibrante disponível para qualquer um. Se conectarmos isso ao quadro geral da teologia bíblica, a expressão que Joel usa naqueles dias funciona como um gatilho para os ouvintes da época. Apontava diretamente para a expectativa messiânica. Não era um evento para a semana seguinte. Não. Era o prenúncio de uma nova era. A promessa indicava que quando o Messias finalmente chegasse, o acesso a esse poder não seria mais uma visita ocasional. A presença passaria a habitar permanentemente em quem cresce. O que cria uma expectativa colossal. E isso nos empurra para a segunda fase da nossa investigação, que é o cumprimento. O momento em que o cenário de Joel entra em ignição no Novo Testamento. Exatamente. Ali no livro de Atos dos Apóstolos. O cenário em Atos é de uma tensão enorme. Jesus já tinha concluído o ministério terreno dele, mas as fontes dão um peso gigantesco para uma instrução final que ele deixa em Lucas 24, antes de ascender. O divisor de águas encontra-se justamente nessa ordem. A orientação era clara. Eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E a análise linguística desse momento é muito rica, né? Reveladora. No grego original, a palavra traduzida como revestidos é endion. Esse verbo tem um peso semântico muito maior do que simplesmente vestir uma roupa normal. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Conta pra gente. Pensando em endion, me vem à mente a imagem de um traje de mergulho de águas profundas. Interessante. Porque um ser humano normal seria esmagado pela pressão do oceano em poucos segundos. Ele não tem pulmão para isso. Mas, quando ele é revestido por aquele traje de mergulho pesado, ele não só sobrevive, como consegue trabalhar num ambiente hostil. É um equipamento que vem de fora. Uma investidura. É a ideia técnica de ser coberto por uma armadura. Equipa a pessoa com uma capacidade que ela não possui por conta própria. E qual era a natureza desse poder, desse traje? Porque as fontes detalham bem isso. Sim, a definição desse poder é crucial. O termo grego utilizado lá é dynamis, e a leitura atenta das fontes faz questão de distanciar dynamis de qualquer conceito místico passivo. Não é uma aura brilhante, calma. Não é uma elevação filosófica. Dynamis denota energia operante, eficácia, vigor realizador. É a mesma raiz das palavras dinamite e dinâmica. Dinamite, o negócio é explosivo mesmo. E os teólogos enfatizam que esse dynamis não foi derramado primordialmente como um conforto interno. O escopo do capítulo 1 de Atos é declaradamente missional. É poder para testemunhar. O que marca a transição do medo para a linha de frente. Nas páginas anteriores, vemos aquele grupo apavorado com as autoridades, trancados numa sala. No cenáculo. Isso. E subitamente, com a injeção desse dynamis, eles saem pelas ruas enfrentando a mesma oposição que tinha crucificado o líder deles dias antes. É uma coragem inexplicável humanamente. E a narrativa do Pentecostes é muito sinestésica. O vestir desse traje de mergulho veio com sinais físicos impressionantes. Fenômenos que invadiram os sentidos. Um som como de um vento veemente e impetuoso, e línguas como de fogo. O que é fascinante aqui é como a teologia pentecostal clássica traça a simetria disso com o Antigo Testamento. Como assim? O elemento do vento, por exemplo, está ligado às palavras originais para espírito, ruach no hebraico e pneuma no grego. Simboliza o fôlego criador de Deus, uma força livre indomável.
E o fogo? O fogo tem uma bagagem histórica pesada, né? Sem dúvida. Evoca imediatamente a presença majestosa e purificadora do Monte Sinai, na entrega da lei. Só que dessa vez, o fogo não fica numa montanha inacessível. Ele desce para as pessoas. Exato. O fogo se reparte e pousa individualmente sobre a cabeça de cada um. Os velhos, os jovens, as mulheres da profecia de Joel. Isso muda tudo. Mostra que a presença consagradora estabeleceu residência no indivíduo. E tem um alerta muito pertinente que os autores fazem. Porque ao ouvir sobre poder e fogo, a tendência humana é transformar isso num espetáculo, num show. Um perigo constante na história. Mas os textos são unânimes. A finalidade dessa capacitação passava longe da vaidade. O poder era uma ferramenta de trabalho, como um bisturi na mão de um cirurgião. Perfeita imagem. O bisturi não serve para o médico ficar girando no ar para mostrar o quanto brilha. Serve para curar, para intervir na realidade e expandir a mensagem. A analogia ilustra exatamente a visão teológica apresentada. É poder para o serviço. E essa compreensão nos leva de forma muito natural ao nosso terceiro ponto, a continuidade. Porque a pergunta que surge é justamente essa. Isso tudo ficou preso no passado? Foi só o Big Bang da igreja primitiva? Uma dúvida muito comum. Mas a pesquisa mostra que o apóstolo Pedro fechou essa porta logo no seu primeiro discurso. Ele garantiu que a promessa se estende a todos os que estão longe. E esse longe não é só geografia, né? É tempo. Coordenada de tempo. Ele falava com as gerações que ainda nem existiam. A operação do Espírito é inesgotável. E as fontes nos chamam a atenção para outra palavra grega vital usada por Pedro, doreá. Doreá. Então, o que isso tudo significa? Significa dom, mas descreve especificamente uma dádiva absolutamente gratuita. Um presente que não exige contrapartida prévia. Se estamos falando de um presente grátis, então a lógica meritocrática que domina a nossa sociedade é descartada? A quebra do paradigma meritocrático é o cerne aqui. Nos sistemas pagãos da época, o favor dos deuses era extraído através de sacrifícios exaustivos. Já a concessão do Espírito através do doreá é pura graça soberana. Não é um troféu para quem escalou a montanha da moralidade. De jeito nenhum. A presença é concedida gratuitamente, justamente porque a natureza humana, por si só, é incapaz de operar na frequência exigida por Deus. É um suprimento para quem reconhece a própria falência. E o material explora a primeira carta aos Coríntios, trazendo mais um termo grego crucial, diaíresis, que aponta para a diversidade. A escolha de diaíresis capta a genialidade do design divino. Significa literalmente distribuição variada. Paulo usa isso para explicar que o Espírito dota os indivíduos com dons distintos: ensino, cura, liderança. E não clones espirituais. Exatamente. A ideia é profundamente anti-individualista. É a lógica de um canivete suíço. Cada ferramenta ali tem um formato diferente, uma função única. Nenhuma lâmina é melhor que a outra, mas todas estão presas no mesmo eixo. Se todo mundo tivesse o dom da liderança, seria o caos. Ninguém ia colocar a mão na massa. A diversidade força a interdependência. A comunidade precisa operar como um organismo vivo. E para coroar toda essa estrutura, os autores introduzem um conceito final. Qual? Eles postulam que a regeneração, o nascer de novo, não é a linha de chegada, mas a linha de partida. O crente não deve apenas estar no Espírito, como uma condição estática, mas andar pelo Espírito. Essa distinção é brilhante. Gosto de pensar num veleiro de alta performance. Vamos lá, mais uma. Estar no mar é a condição estática do barco. Ele pertence àquele ambiente. Mas ele só vai atravessar o oceano se alguém levantar as velas. Andar pelo Espírito é içar as velas todos os dias. Exige intenção. Soltar as cordas do cais do nosso egoísmo. A ilustração do veleiro sintetiza perfeitamente a teologia da santificação. O fôlego divino está à disposição. O vento está soprando, mas a navegação exige a participação ativa da vontade humana. Exige intenção. Operar pelo Espírito significa rejeitar diariamente a ilusão de que os nossos próprios recursos emocionais dão conta do recado.
A força propulsora que orientou o Cristo histórico habita agora no interior de cada pessoa aliada a ele. Que mapa fascinante nós acabamos de percorrer. Para as mentes curiosas que nos escutam, mergulhar nesse nível de profundidade analítico é revigorante, né? Sem dúvida. Se fôssemos destilar a essência dessa investigação, a conclusão incontornável é de que o Espírito Santo não é um mero conforto psicológico. Ele é o agente divino que intervém na história. Vimos a promessa revolucionária em Joel, o cumprimento explosivo no Pentecostes com aquele Dynamis e como isso ressoa hoje através dos dons. E é por isso que esse assunto não é só um exercício acadêmico. Tem aplicação direta. Sim, porque compreender essa mecânica invisível altera como a gente encara a rotina. Quando a nossa audiência assimila que existe esse donear, esse equipamento gratuito, a postura diante das crises muda. Ninguém precisa viver só no modo sobrevivência. A mentalidade vira de sobrevivência para capacitação. O peso da performance autossuficiente sai dos ombros. E o veleiro tem vento para cruzar qualquer tempestade. Isso levanta uma questão importante, algo para ecoar na mente após o fim desta análise. Diga. Ao considerarmos essa dimensão expansiva, se a teologia afirma que a exata mesma energia vital, o mesmo dynamis, que infundiu coragem no primeiro século, está habitando nas pessoas hoje, como seria a nossa configuração civilizatória? Nossa! Como as nossas relações, as inovações no trabalho e a nossa capacidade de perdoar seriam revolucionadas se cada ser humano ativasse intencionalmente a vastidão desse recurso que carrega dentro de si. Fica a reflexão. Um questionamento espetacular para selar a nossa jornada de conhecimento de hoje. É essa constante provocação que torna o estudo de fontes antigas tão vivo. Que a vontade de investigar, de entender os porquês, nunca se apague. Foi um grande prazer percorrer esses textos. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam nessa análise aprofundada. Continuem com as mentes abertas e buscando aprender cada vez mais. Um forte abraço e até a nossa próxima exploração.